gravação de família. Uma criança imitava o Hulk pulando na cama, enquanto a mãe registrava pelo celular. Ninguém estava procurando nada. Só depois, ao rever o vídeo, a mãe percebeu que talvez eles não estivessem sozinhos. Olha de novo, mas dessa vez, ignora o que acontece na cama. Olha para o fundo do vídeo. Na parte mais escura da imagem, existe uma forma humana, parada, imóvel. Enquanto todo mundo no quarto continua brincando, ela não se move. O que chama a atenção é o rosto. A pele parece clara, mas onde deveriam estar os olhos, há duas regiões quase completamente pretas. E quando o vídeo é observado desde o começo, a figura já está naquela posição. Antes que alguém percebesse qualquer coisa. A mãe tentou recriar a cena depois. Colocou uma pessoa no mesmo corredor, mas o rosto, as sombras e a silhueta ficaram completamente diferentes. Mas a gravação não tem definição suficiente para resolver. O que sobra é a imagem de alguém parado no escuro, voltado para o quarto, enquanto ninguém na frente da câmera percebe a presença. Você viu a figura antes do zoom? Short trabalha como zeladora em uma escola e há anos compartilha no TikTok partes da rotina durante seus turnos noturnos. Mas segundo ela, depois que alunos e professores deixam o prédio, algumas coisas começam a acontecer sem uma explicação aparente. It shouldn't be doing this. You can shut the door now and stop messing. Oh my God. A primeira coisa que ela registrou foi uma porta de vidro. A porta se desloca sozinha, devagar, como se alguém a empurrasse do outro lado. Short filma de longe. Ela não sente medo e tenta comunicação, recebendo a resposta praticamente de imediato. You can shut the door now and stop messing. Oh my God. Short, que fez esses registros durante os anos que trabalhou nessa escola, demonstra uma certa naturalidade diante das manifestações. Luzes que acendem e apagam a todo momento, torneiras que abrem sozinhas. Ela sempre deixou as manifestações ocorrerem, sem interferência. Way over there, by the door. I can... That's where the switch is, right there. Trying to vacuum... Fixed seat. These are only supposed to go off if somebody puts their hand there. Uma vez, caixas foram lançadas e o alarme de incêndio foi acionado, como se tivesse um aluno indisciplinado querendo causar na escola. Após desligar o alarme, salas estavam piscando suas luzes sem parar e Short teve que ir até lá. Veja.
switch is way over there by the door. Now you want to stop, because I'm recording. Short está no ginásio quando ouve batidas. Parece que alguém está batendo na porta. Ela olha, para e tenta raciocinar. So, I guess there'll be no vacuuming and sweeping today. I got this set up in the gym today, so... What the fuck? There's nobody in here. Oh my gosh. There's nobody in here. This is locked too. Nobody. What the fuck? Make sure this is locked. That's fucking scary. Alright, well, I'm good. I'm getting out of here. I ain't got a mop and sweep anyway. Short não tem problema de conviver com o que é que esteja nessa escola. Muitos falam que não conseguiriam passar uma noite em um local assim. Outros acham ela calma demais diante de tais manifestações. Now you want to stop, because I'm recording. Conta aí, você conseguiria passar a noite num lugar desses? Sabendo que uma presença te espreita a noite toda? You can shut the door now and stop messing. Oh my god. Se você está assistindo isso no escuro e já olhou para o lado pelo menos uma vez, se inscreve e ativa o sininho, porque o que aparece no próximo caso durou menos de 1 segundo. Esse vídeo não foi gravado durante uma investigação. Não tinha equipamento, não tinha câmera de segurança. Eram duas amigas brincando em um quarto. Uma tentava subir no beliche, enquanto a outra ajudava lá embaixo, rindo. E aí, você viu? Presta bastante atenção na parte de baixo da tela. Uma mão, nítida, aparece na câmera como se quisesse segurar a garota de vermelho. A pergunta que apareceu na tela foi: de quem é essa mão? No relato dado pela própria garota anos depois, deixa claro que somente as duas estavam no quarto. I haven't been well, but I need to make a video for context because I think things are getting a little bit confused. If you don't believe it, I do not blame you. I do not blame you. I'd be the same. I am the same. Any videos I see online, I am sceptical. It's either AI or rage bait. So for context, this was taken on an iPad. I think that's quite obvious that it's taken, like no one's filming it. It's dead still. We run up to the camera at the end to pause it. But it was taken on an iPad. It was against the TV and it was on a chest of drawers. The only person in this house, apart from me and my friend, was my mum. She was downstairs. Even for our peace of mind, years and years and years ago, we did test this. We made her stand against the chest of drawers or anywhere near there. Her hand was no way near that camera. She was way, way too small. This isn't something that we've seen now. That's why we're so clear on the situation, on who was there, on who was in the house. Because this was huge. This was a massive deal for us. We was like, what is that?
So for context on how we found out, my mum was just on the phone to her friend and her friend was like, that video, what is that hand? And I was in the background like, what hand? And when we realised, shivers down the spine. A imagem é forte, assustadora, perturbadora. Saber que algo assim está no seu quarto muda a forma de como você vai viver naquele local. Pra gente, é difícil negar que algo aparece naquele frame, mas o que é? Isso a gente deixa pra você. Conta nos comentários. Este é um campo de airsoft nos Estados Unidos. Área coberta, pallets, colunas de madeira e corredores. O pai do responsável pela publicação seria ligado à operação do local. Uma forma escura aparece no fundo da imagem. Não dá para saber se ela é baixa ou alta, se é um homem ou uma mulher. Mas dá para ver que se rasteja pelo chão. Se fosse só isso, o caso seria mais um clipe escuro, que poderiam dar 1000 explicações. Mas não foi só isso. Na próxima imagem, um trabalhador está no local. Ele é claramente visível. Roupa escura, lanterna forte, consulta alguma coisa no telefone. Agora, olhe o fundo à esquerda na tela. Outra forma, que parece um senhor, curvada, caminhando por trás das colunas, passando praticamente ao lado do homem. Repara bem, dá para ver claramente que ele parece andar com a ajuda de uma bengala. Segundo os donos, apenas o trabalhador estava no local naquele dia. Uma teoria se criou ao verem o vídeo. Será que na primeira aparição, ele rastejava porque estava sem a ajuda da sua bengala? O caso tem 2 leituras, e nenhuma delas é confortável. A primeira é que existe um espírito de um senhor no local. A segunda é que alguém de carne e osso estava escondido ali. Mas nessa segunda, deixa uma dúvida. O que um senhor com problemas de locomoção estaria fazendo ali? E outra, ninguém nunca achou um senhor com problemas para se locomover vivendo no local? Khairul Leon é um criador de viagens da Indonésia. O conteúdo dele é simples. Ele entra em hotéis, grava os quartos e mostra o que encontra. Não é caçador de fantasmas, é blogueiro de viagens. E esse era só mais um tour. O quarto tem piso brilhante, cama de casal, banheiro com porta de madeira. Ele filma tudo, publica e segue em frente. Até que um seguidor pausa o vídeo e escreve: "Cara, é verdade que tem uma criança entrando no banheiro?" Uma figura de baixa estatura cruza o enquadramento em direção ao banheiro. Roupas aparentemente de outras épocas. Menos de 2 segundos e some. Khairul tem conteúdos de viagens em família. Não teria motivos para fabricar uma cena assim. Você acha que era uma criança real ou algo que não deveria estar ali? A gente olhou várias vezes e em todas deu arrepios. Mas a resposta fica com você. Deixa nos comentários.
Entre os funcionários de uma casa de repouso nos Estados Unidos, um quarto ganhou um apelido. O número era 112. O apelido era Death Room, o quarto da morte. Mind you, we all call this room because anytime a patient goes in there, they pass away or they get sent to the hospital after they come in healthy. Basically, one of the patients here asked me to record a video of her while she was anointing her room to post on her Facebook group page. It's like Catholic group page or whatever. Quem diz isso é Camila Torres. Ela trabalhava no local. E segundo a série de vídeos que ela publicou, o quarto Sempre 12 acumulou uma reputação que ia além de coincidência, pelo menos para quem trabalhava ali. O vídeo principal é de 2019. Camila diz que uma residente pediu para ser gravada fazendo uma limpeza espiritual no quarto. A residente queria o vídeo para o grupo dela no Facebook. Camila gravou usando o celular da própria residente. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. Uma mulher mais velha está no corredor, diante da porta aberta do quarto. O interior está escuro. Ela segura um terço e começa a rezar. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels. A extremidade do terço sobe, descreve um arco, em direção ao quarto. A mão da senhora que está segurando o terço não se move. Não há um puxão de braço visível. O terço se projeta sozinho para cima e depois volta. Mas o caso não termina nesse vídeo. Em outro post, Camila mostra um Golden Retriever, usado em sessões de terapia com os residentes. O cão sai da área comum, para diante do quarto 112 e começa a choramingar. Em outro, a porta do quarto se fecha. A luz de chamada da enfermagem pisca. Camila diz que o quarto estava vazio. I don't know, no one's in there. It's crazy. Get the light, get the light. You say you checked it? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. Depois que a porta fecha sozinha, as duas decidem ir até o quarto. Camila e outra enfermeira caminham até lá. Já na entrada, a enfermeira para, olha para o quarto e exige que pare. Que pare de fazer o que está fazendo. Okay, you're gonna stop this right now. O vídeo do terço pode ter uma explicação. O cão pode ter reagido a um cheiro. A porta pode ter fechado por pressão. A luz de chamada pode ter sido um defeito elétrico. Tudo pode ser explicado separadamente. O que não se explica tão fácil
é porque tudo acontecia no mesmo quarto. E se você estivesse trabalhando lá, você entraria no 112? Aqui no canal, a gente acredita que Camila registrou algo que vai além do que a câmera consegue mostrar. Mas a decisão é sempre sua. Comenta qual foi o caso que mais te deixou inquieto. E aí, gostou? Se inscreve, ativa o sininho e se aparecer o botão de hypar, ajuda a gente. Clique em mais um desses vídeos para continuar no mundo assombrado. Até!